Hoje eu vou mostrar para vocês um guia prático de como utilizar um microscópio óptico. Então, para você que quer chegar na sua aula prática da faculdade, do colégio, já sabendo usar o equipamento, fique comigo e assista ao vídeo. Bom, gente, a primeira coisa que você tem que olhar logo de cara quando você pega um microscópio é para as lentes oculares, que são essas duas lentes aqui que ficam na parte superior. E é justamente o local onde você vai colocar o seu olho para poder estar vendo aqui a sua amostra. Então aqui você vê que são duas lentes que são ajustáveis. Todo microscópio geralmente é assim, você consegue ajustar isso aqui. Se você tiver uma visão com os olhos são mais juntos, são mais separados, você consegue ajustar as suas lentes especificamente para os seus olhos. Uma coisa importante também interessante é que se você usar óculos, você não precisa se preocupar com óculos, porque o microscópio tem uma correção óptica e quando você fizer o foco, ele vai fazer o foco específico para o seu olho. Então, independente do seu problema de visão, miopia ou outra coisa, você vai conseguir ver a amostra com nitidez. Então, a segunda coisa aqui que chama a atenção do microscópio são suas lentes objetivas. O microscópio tem 4 lentes objetivas, que são essas aqui, que estão nessa estrutura chamada de revólver. Chama de revólver porque justamente você pode alternar entre as lentes objetivas rodando esse revólver. Então, de início temos aqui a objetiva de 4 vezes de aumento, essa com o tracinho vermelho, a objetiva de 10 vezes de aumento, a do tracinho amarelo, a objetiva de 40 vezes de aumento, tracinho azul, e por último a objetiva de 100 vezes de aumento com o tracinho branco. Uma coisa importante de saber também é como que você sabe a ampliação do microscópio. A ampliação é dada pela multiplicação do valor de ampliação da lente objetiva vezes o valor de ampliação da lente ocular. Então essa ocular é de 16 vezes de aumento vezes a objetiva de 4 vezes de aumento, dá um valor de 64 vezes de aumento. Isso justamente diz qual que é o meu valor máximo de ampliação do microscópio. Esse microscópio aqui eu consigo com ele um valor máximo de 1600 vezes de aumento. Por quê? Porque na objetiva de 100 vezes de aumento vezes a ocular de 16 vezes de aumento, o que dá um valor máximo total de 1600 vezes de aumento que eu consigo aqui com esse microscópio. Bom, a outra coisa que é importante você saber no microscópio óptico é como você vai movimentar a sua amostra. Esse microscópio tem também uma parte aqui chamada platina, que é esse local onde você coloca a sua amostra. A amostra é colocada em uma lâmina que mais tarde aqui no vídeo vou mostrar para vocês. Aqui você tem a presilha, onde você encaixa essa lâmina aqui. A platina é toda essa estrutura onde a amostra fica aqui encaixada. Isso aqui chama-se chariot, tem 2 partes, onde você pode estar movimentando a sua amostra aqui na platina. Então a parte de cima você consegue movimentar a sua amostra para cima e para baixo. E a parte de baixo do chariot você consegue movimentar a sua amostra para a esquerda e para a direita. Aqui também a outra parte muito importante do microscópio é a parte do parafuso macrométrico, que é essa estrutura aqui maior, e do parafuso micrométrico, essa estrutura aqui menor. É a partir dessa estrutura onde você vai conseguir fazer o foco no seu microscópio. Então você vê aqui, ó, se eu giro o parafuso macrométrico, essa platina ela sobe e desce. E justamente esse conceito de foco que você consegue fazer no microscópio, porque você vai estar aqui com sua amostra e você vai estar aproximando essa amostra da sua lente objetiva até que chegue em um nível onde você vai ver que focou. Bom, para saber que focou é bem simples, você vai ver ali uma imagem nítida e bem definida. Pense que você quer tirar foto ali com o celular. Você vai aproximando seu celular da parte que você quer tirar a foto até o momento que o celular foca, justamente quando aquela imagem fica não borrada, fica uma imagem ali perfeita. Então é assim que você sabe que chegou no foco. Uma outra parte muito importante do microscópio é o condensador, que é onde a luz passa e atravessa a amostra. É uma luz que vem de baixo, justamente da fonte de luz do microscópio, que é aqui embaixo, e passa aqui por cima, passa por esse condensador e ilumina a sua amostra. Bom, vocês já conheceram aí várias partes do microscópio e agora tem que aprender a como ligar esse microscópio e como regular a luz. Então, os microscópios, eles têm aqui uma parte traseira, onde você tem aqui o lugar onde encaixa a tomada e o lugar onde você liga o microscópio, esse interruptor aqui verde. Então eu vou agora encaixar a tomada, vou botar na fonte de energia e vamos aqui ligar o microscópio para mostrar para vocês como que regula a luz. Bom, encaixei aqui o microscópio na tomada
O que eu vou fazer? Eu vou ligar agora aquele interruptor que eu mostrei para vocês. Liguei o interruptor. Vocês viram que já apareceu uma luzinha aqui, ó. Como regula a luz? Nesse regulador de luz aqui do lado do microscópio. Se eu giro para cá, a luz aumenta. Então você viu que aqui você aumenta a intensidade luminosa. E agora eu vou mostrar outra estrutura que você regula a saída e a entrada de luz, que é justamente uma estrutura que está ligada ao condensador do microscópio, que é o local onde a luz atravessa a sua amostra e ilumina a sua amostra. Esse condensador tem uma estrutura chamada diafragma, que eu vou mostrar em detalhes agora para vocês. Então, essa estrutura aqui, ó, chamada diafragma, é onde você mexe para estar regulando a passagem de luz. Ele passa mais ou menos luz. Percebam agora, a luz ali em cima, quando eu mexo aqui no diafragma, passa mais luz aqui, tá vendo? Quando eu fecho o diafragma, passa menos luz. Então essa é uma maneira também de você fazer com que a imagem da sua amostra fique melhor ou pior. No decorrer do uso do microscópio eu vou ensinar como utilizar isso para vocês e vou mostrar as mudanças que isso gera na imagem. Bom, gente, a lâmina que eu vou montar aqui para vocês, para lá no microscópio e ensinar vocês a utilizar, é uma lâmina com corte do morango. Qual que é a orientação que eu dou? No microscópio você tem que colocar uma amostra que a luz consiga atravessar a sua amostra para você conseguir enxergar alguma coisa. Então geralmente ou é uma amostra líquida, sangue, saliva de alguém, água de lagoa, ou então é uma amostra com um corte muito fino onde a luz consiga atravessar. Então aqui eu vou fazer um corte muito fino aqui do morango, com essa laminazinha aqui. Vai ser um corte realmente muito fino onde a luz vai conseguir atravessar. E eu vou conseguir mostrar para vocês na lâmina. Então cortei aqui a lâmina, é essa estrutura aqui de vidro, só que uma estrutura um pouco mais grossa, onde eu vou colocar esse corte que eu fiz aqui do morango e por cima eu vou colocar uma lamínula, que é uma estrutura também de vidro, só que ela é mais fina e ela fica por cima da sua amostra. O que eu recomendo também, coloque água na sua lâmina, porque assim a lamínula vai ficar mais aderida a lâmina. Então pinguei aqui algumas gotinhas de água, vou colocar agora a lamínula por cima da lâmina e vamos depois colocar no microscópio. Pronto, então aqui eu botei água de uma forma que ela preencheu toda a lâmina e agora temos aqui a lâmina pronta para colocar no microscópio para vocês. Bom, então aqui eu tô com minha lâmina. Como que vai colocar essa lâmina no microscópio? A gente vai puxar essa presilha aqui. Puxou a presilha, colocou a sua lâmina sobre a platina, empurra ela até o final, onde tem um espacinho para ela encaixar, solta a presilha e pronto, encaixou a sua lâmina no microscópio. E agora eu vou mostrar como que a gente consegue visualizar essa lâmina, como que a gente consegue focar a nossa amostra e como que a gente consegue, mudando a luz, obter a melhor imagem possível. Então vamos lá? Bom, gente, vamos agora utilizar o microscópio. Já botei aqui a minha amostra aqui no microscópio. Bom, quando vai começar a utilizar o microscópio, sempre vamos iniciar com a objetiva de menor aumento. Porque queremos o quê? Queremos ter uma visão ampla da amostra antes de partirmos para as objetivas de maior aumento. Então sempre comece com a objetiva de 4 vezes de aumento. Essa aqui que tem um tracinho vermelho. Vamos aqui mexer na intensidade da luz. Você já vê que a imagem aqui começa a mudar, começa a ficar mais clara. E a parte do foco é o seguinte. Vamos fazer o foco nesse primeiro momento utilizando o parafuso macrométrico. Aqui é a mesma lógica, você está levantando a sua amostra em direção à objetiva e vai ter um limiar ali onde vai estar em uma distância específica e a imagem com foco vai ser formada. O foco é, como eu falei, uma imagem bem definida. Bom, estou aqui subindo a minha amostra, ó, a platina aqui subindo, está subindo a platina, a imagem está mudando, porque justamente estou chegando no foco. Bom, você vê que tem momentos que começa a definir a imagem começou a definir, estou chegando no foco, pronto, cheguei no foco da imagem, olha só, uma imagem bem definida. Eu posso aqui aumentar a intensidade da luz, posso mexer aqui um pouquinho no diafragma, vou só corrigir a escala aqui, ó, a escala no canto inferior direito do vídeo, 100 micrômetros de comprimento.
A escala está aparecendo porque eu estou utilizando aqui uma câmerazinha para passar a imagem do microscópio para o computador. Só que quando você estiver em laboratório, você vai estar com seus olhos aqui nas oculares. Bom, a imagem está aqui formada, vocês percebem que dá para ver as células do morango. Olha só, temos aqui uma objetiva de 4 vezes de aumento e conseguimos fazer o foco nessa amostra. O que você pode fazer aqui? Mexer no diafragma, aquela estrutura do condensador que eu mostrei anteriormente. Mexe no diafragma, ó como a imagem já muda, tá vendo? Fica diferente, você consegue ver de uma forma diferente, só que nesse primeiro momento eu vou colocar o diafragma com menos luz passando por ele para a gente conseguir uma imagem mais com os traços mais detalhados. Bom, você já viu aqui na objetiva de 4 vezes de aumento. Quero aumentar o aumento, o que é que você faz? Coloca uma objetiva de 10 vezes de aumento. Como? Girando seu revólver. Gira o seu revólver para a objetiva de 10 vezes de aumento. Olha só. Você vê que o foco é praticamente automático, porque a alternância entre a objetiva de 4 para a objetiva de 10 vezes de aumento é uma coisa que você não precisa focar muito, né? Você faz só pequenos ajustes com o micrométrico. Você vê que a sua imagem ali já dá uma alterada. Você vê justamente que você conseguiu um aumento maior dessa imagem. Olha só que legal. Aqui você já vê os contornos das células do morango, as células vegetais. Esses contornos aqui, ó, são os contornos da célula vegetal aqui desse morango. Então, tá, você já viu na objetiva de 4 vezes de aumento, na de 10 vezes de aumento, e agora queremos partir para um aumento maior, para a objetiva de 40 vezes de aumento. Então, para a objetiva de 40 vezes de aumento, você tem que ser mais cuidadoso, você tem que ter mais cuidado, porque essa objetiva vai ter que ficar mais próxima da sua amostra para você conseguir o foco ali exato. Então, o que eu recomendo para vocês? Mexam no parafuso micrométrico, desçam a platina da sua amostra, coloque na objetiva de 40 vezes de aumento, tirando o revólver, e aí você vê que ela já está próxima, só que não está focado ainda. Vai mexendo no parafuso micrométrico bem devagarzinho, porque lembre que vai precisar ficar muito próximo da amostra, mas você não quer danificar a sua objetiva, porque se você encostar a sua lâmina na sua objetiva, você vai danificar a sua objetiva. Então, muito cuidado. O parafuso micrométrico vai subindo aqui bem devagarzinho. Quando você vê que estiver formando foco, você vai mais devagar. Então, olha lá, olhe para a imagem. Então, vai aproximando aqui com muito cuidado. Percebeu que está formando foco, ó o foco formando ali, ó. A imagem, ó, formou o contorno da célula vegetal, ó. Tô bem devagarzinho aqui, ó. Formou o contorno da célula. O que você pode fazer? Na objetiva de 40 vezes de aumento, recomendável que você aumente a entrada de luz na sua amostra. Então coloca a intensidade da luz no máximo. Você abre um pouquinho aqui o diafragma, que você vai ver que a sua imagem vai ficar melhor. Ó. Abrir um pouquinho o diafragma, ó. Você já consegue uma imagem melhor. Olha só como a gente consegue ver aqui, ó, com detalhes os contornos da célula vegetal. Então você vê que com o seu aumento chegando aqui a um nível maior, você consegue ver com mais detalhes a sua amostra. Olha só que legal, gente. Estamos vendo aqui células vegetais do morango, porque a gente conseguiu fazer um corte muito fino. Se a gente não tivesse conseguido fazer um corte fino, a luz não ia estar conseguindo atravessar a amostra e, consequentemente, a gente não ia estar vendo nada. Então, muita precisão e muita paciência na hora que vocês estiverem fazendo o corte de vocês. Então aqui, uma objetiva de 40 vezes de aumento, imagem bem detalhada, e é basicamente assim que você usa o microscópio, com muito cuidado, muita paciência e tendo ali uma precisão boa na hora de você mexer no parafuso micrométrico. Bom, gente, agora você quer usar a objetiva de 100 vezes de aumento. E agora, como é que faz? A objetiva de 100 vezes de aumento tem que colocar um óleo de imersão para que você consiga ali uma imagem perfeita. Se não colocar o óleo de imersão, você não consegue essa imagem boa. Bom, eu não tenho esse óleo de imersão aqui, mas pode ser que no seu laboratório tenha esse óleo de imersão. E aí, onde que você vai colocar? Você vai colocar justamente em cima da sua lamínula e ele vai ficar ali na interface objetiva lamínula. Então, depois que você utilizar seu óleo de imersão na objetiva de 100 vezes de aumento, fazer o foco, você perceber que a parte aqui da sua objetiva, essa parte que fica próximo da lamínula, ela vai ficar suja com óleo. Então, depois que você terminar de utilizar a sua objetiva de 100 vezes de aumento,
limpe a sua objetiva com um pano seco e seque ela bem, um pano que seja macio, que não arranhe ela. Bom, então é isso, gente. Você viu que para utilizar o microscópio, você tendo cuidado, você tendo ali, sabendo como funciona cada parte do microscópio, você consegue ali uma imagem muito boa, consegue alternar entre as objetivas sem danificar nenhuma parte do microscópio. E como conselho final que eu deixo aí para vocês, quando você terminar de usar o microscópio, coloque a sua luz no mínimo, intensidade mínima, desliga o microscópio aqui atrás no interruptor e coloca na objetiva de 4 vezes de aumento, que é sempre a objetiva que você vai começar a utilizar a sua amostra. Bom, desligou o microscópio, coloca uma capinha nele, todo laboratório de La Prática tem. Ou se você comprou um microscópio para uso pessoal, coloca a sua capinha, porque vai prevenir que poeira caia em cima do microscópio e com isso vai aumentar a vida útil dele. Bom, gente, se você gostou do vídeo, deixa aqui um gostei, que isso vai tornar esse vídeo mais relevante aqui na plataforma. Bom, você pode se inscrever aqui no canal, porque eu vou estar sempre trazendo aqui conteúdos de microscopia para vocês. Inclusive, eu fiz aqui outros vídeos com tutoriais no microscópio, um vídeo onde eu ensino a calibrar o microscópio para você que quer fixar uma escala e quer fazer medições no microscópio. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. E também um outro vídeo onde eu ensino a fazer o foco com o microscópio. É um vídeo rápido e específico, só ensinando a fazer o foco, porque muita gente tem dificuldade de fazer o foco no microscópio. Bom, gente, então é isso. Vejo vocês na próxima. Tchau!